Fala, meus amados, oitavo ano, tudo certinho, maravilha, mais uma semana, quintou, quase sexta-feira, tá? Pessoal, hoje a gente termina o capítulo 11, a gente fala um pouquinho do livro 3, tá? Então lá na página 9, a gente vai falar um pouquinho sobre fecundação, sobre gestação, que é o processo de desenvolvimento do feto, e sobre parto, que é o processo onde a criança, já o bebê, acaba nascendo aí a partir de todos esses processos anteriores, tá? Meus amados, vocês perceberam que no primeiro vídeo, aí no vídeo inicial, eu coloquei para vocês um vídeo falando sobre o processo de ovulação, né? Então, como acontecia o processo de ovulação, vocês perceberam que o processo de ovulação ele vem a partir de um hormônio, né? O hormônio luteinizante, o LH, tá? O LH, o hormônio luteinizante, é um hormônio importante ali para que ocorra a ovulação, tá? Então, o que acontece, galera? Um dos grandes problemas que a gente tinha, né, quando eu comentava com vocês, era a questão do óvulo, do ovócito e do ovócito 2, né, ou ovócito secundário. Tá? Então, o que acontece? Perceba o seguinte, no corpo da mulher, antes do nascimento, durante a infância e tudo mais, a gente tem a presença de ovócitos do tipo 1, ovócitos primários, e após um processo de meiose, né, que é um processo onde há a criação de 4 células filhas aí, a partir do material genético da mãe, você acaba gerando um ovócito 2, que é uma célula que pode ser fecundada. Tá? O ovócito secundário é uma célula que pode ser secundada. Então percebam aqui ó, que há a expulsão do ovócito secundário, tudo bem? E aí o que acontece? É muito comum usar o termo óvulo como sendo sinônimo de ovócito secundário, tá? Então é o gameta feminino de fato que vai ser fecundado. Percebam que o ovócito primário ele não tem essa capacidade, né? Então é a partir da puberdade que a mulher consegue liberar células que de fato são fecundáveis pelo espermatozoide, que é o gameta masculino, tudo bem? Quando há fecundação, há a formação do zigoto, que vai dar origem ao feto depois, tá? Percebam que esse processo ocorre no ovário, tá? Então, óvulo e ovócito secundário, eles podem ser usados como sinônimos. O ovário é o local onde ocorre o processo, o desenvolvimento de folículo, a expulsão do ovócito e por aí vai, tá? Coloquei aqui do lado o que é mitose, o que é meiose, para vocês entenderem um pouco, mas a ideia é o seguinte, o ovócito primário, ele não tem capacidade de gerar descendentes. O ovócito secundário, ele já pode ser, ele já tem capacidade de geração de descendentes a partir do processo de fecundação, tudo bem? Pessoal, com base nessa ideia, o que acontece? A fecundação, né, a fertilização de fato, é um processo que ocorre na tuba uterina. Eu já tinha comentado isso com vocês. A fecundação ela ocorre na tuba uterina, é a fusão entre o espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, e o ovócito secundário, ou óvulo, que é a célula reprodutora feminina. Tudo bem? E aí o que acontece? Eu tenho a fecundação ocorrendo nas tubas, tá? Essa fecundação ocorre pela penetração de um espermatozoide no ovócito, tá? E apesar de acontecer nas tubas, o desenvolvimento do feto se dará no útero, tudo bem? O que acontece? Acontece uma multiplicação celular aqui, então esse aglomerado de células vai se multiplicando, e com o decorrer do tempo, vai acontecendo um processo chamado de nidação. O que é o processo de nidação? É o processo de saída desse zigoto da tuba uterina e encaminhamento dele para o útero, onde ele vai se desenvolver como embrião. Tudo bem? Então, essa é a ideia aqui. Pessoal, durante a fecundação, se vocês observarem aqui, ó, a gente tem a fecundação dos ovócitos secundários e tudo mais, e a posterior formação do zigoto, né? A partir do quinto ou do sexto dia, a gente tem o processo de nidação, né? Ocorre o processo de nidação, e a partir da finalização do processo de nidação, a gente inicia o período de gravidez, que é quando o embrião já está ali no útero pronto para o desenvolvimento, tá? Quando o período de gravidez se inicia, gravidez que a gente chama aí também de gestação, o que acontece? A formação de uma estrutura, né, uma estrutura humana chamada de placenta. Tá? Então, assim, a placenta ela vai possuir tecidos tanto da mãe quanto do filho. E a placenta ela é muito importante para o bebê porque ela vai ser responsável pelas trocas tanto gasosas
quanto pela nutrição do feto. Então, a placenta é uma estrutura importante para o feto, porque é basicamente pela placenta que o feto troca gás com o meio exterior e também se nutre. O desenvolvimento do feto depende muito da placenta. No caso de gestação envolvendo gêmeos, os gêmeos eles podem compartilhar a mesma placenta, no caso dos gêmeos idênticos, né? E no caso dos gêmeos fraternos, que são aqueles diferentes, eles têm placentas distintas, tá? Isso pode acontecer, tudo bem? Pera, para determinar se uma mulher está grávida ou não, o que acontece? Quando a mulher, quando ocorre a fecundação, o processo de nidação e o posterior processo de gestação, a placenta, ao ser formada, ela acaba liberando uma quantidade muito grande de um hormônio chamado HCG, tá? Esse nome difícil aí mesmo, ó, hormônio gonadotrofina coriônica, tudo bem? Ou hormônio coriônico gonadotrófico. Então, assim, o que acontece? Esse hormônio ele acaba ativando a produção de progesterona, que é um outro hormônio, tá? E aí, o endométrio, que é aquela estrutura central ali no sistema genital feminino, ele acaba tendo uma manutenção mais clara a partir desse hormônio. Tá? Como que a gente observa? Né? A gente geralmente faz um exame de sangue, né, por quimioluminescência. Esse exame de sangue ele consegue determinar a quantidade que a gente tem desse hormônio no sangue feminino, né? E quando você tem uma quantidade maior que 50 miliunidades por ml, você determina a gravidez. Então, nesse caso aqui, é um caso de resultado positivo para a gravidez, tudo bem? Aqui, ó, você tem a formação de gêmeos, né? Os gêmeos, eles podem compartilhar a mesma placenta, como é o caso dos gêmeos monozigóticos, né? Aqueles gêmeos que são formados a partir de um único zigoto, que serão os gêmeos idênticos, ou gêmeos dizigóticos, os gêmeos fraternos, né, gêmeos que não têm aí a mesma composição genética, formados a partir de zigotos distintos, tudo bem? Ao final o processo de gestação ele é um processo que pode durar, a gente costuma falar em 9 meses e tudo mais, né? Ele dura ali na casa de 35, 36, 37, 38 semanas, né? Então, ele pode ter essa duração. E o que acontece? Dependendo da duração desse processo, né, e de como esse processo se dá no corpo da mulher, o bebê ele pode assumir a conformação, de parto, né? Então tem gestações que duram até 39 semanas e por aí vai. Qual é a conformação de parto? A conformação de parto normal é a cabeça do bebê ficar virada para baixo, né, para facilitar o parto. Mas o bebê ele pode também não chegar a essa conformação, tá? Então, assim, durante o parto, na verdade, durante os acompanhamentos, né, o médico verifica se o bebê está na posição adequada. Caso ele esteja na posição adequada, ele sai pelo canal vaginal a partir de um parto chamado de parto normal. Esse parto aqui é um parto normal, tudo bem? Se não for possível, se a posição do bebê não auxiliar ou tiver qualquer outra dificuldade técnica, o procedimento é outro, é feito um procedimento cirúrgico, um corte mesmo na barriga da mulher, né? E é um processo que a gente chama de cesárea, é um processo onde a recuperação é um pouco mais lenta, você tem que dar pontos aqui, é um pouco mais doloroso, tá? O parto normal ele tem uma recuperação mais rápida e por aí vai, tá? Como que é sabido a hora do parto? A partir dessa parte aqui, ó, você tem uma bolsa amniótica, né, que tem a secreção de ocitocina, que é um hormônio característico da gravidez também, e a partir do rompimento dessa bolsa, você libera um líquido, a gente fala que a bolsa estourou, né, no cotidiano, e aí isso está significando biologicamente que as paredes do útero elas estão se contraindo já para poder expulsar o feto, tá? E aí já é o momento certo de realizar o parto do bebê, tá? Parto esse que pode ser normal, pode ser por cesárea, isso vai depender da posição que o bebê tiver e de outras questões médicas, por isso que é importante acompanhar durante toda a gravidez o desenvolvimento do feto, tá bom? Pessoal,
exercícios no formulário, façam no formulário e façam no livro também, a gente discute na live, beleza? Leitura do capítulo 11 e também as atividades do Eureka, tá? Gente, exercícios lá da página 17, 18 e 19, não precisa mandar foto, tá? Mas deixa completinho aí, deixa o livro de vocês completo, bonitinho, para a gente fechar bem esse trimestre, beleza? Meu obrigado e até a nossa live.